Maranata, meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho sobre o Reino de Deus? Vamos lá. No primeiro momento, a gente vai ler dois textos, tudo bem? Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora vamos para Romanos, capítulo 8, verso 19. Diz assim: Porque a ardente expectação da criatura, ou da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. Tem um livro chamado Paternidade para as Nações, do Luiz Hermínio. Um livro muito bom, eu indico a leitura, fácil leitura, com reflexões muito interessantes a respeito da fé em Cristo. E tem no capítulo 5, ele faz comparação entre as duas palavras que estão descritas aqui, que são em grego, né? Que em português, nesses textos, é traduzida de uma forma só, filhos, mas tem diferença. Eu indico muito a leitura e o que a gente vai tratar aqui tem muito desse capítulo, desse livro Paternidade para as Nações. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vamos lá. No Evangelho de João, nesse texto que a gente leu, capítulo 1, verso 12, ele aparece a palavra filhos. Porém, em grego, é usada a palavra teknon, que basicamente é filho dependente, filho imaturo, filho criança. Já em Romanos capítulo 8, verso 19, que foi o que a gente leu depois, a palavra em grego, que também está escrito como filhos em português, é huios, que se trata de filhos adultos, filhos maduros, filho já crescido. É importante que a gente entenda o porquê dessas duas palavras serem utilizadas nesses textos e elas tratam coisas diferentes. Vamos lá. No primeiro momento, que é o que João está falando, são pessoas que receberam a Cristo como Senhor, entraram na fé recente. Em outras palavras, passaram para dentro do reino de Deus recente. Logo, elas são crianças na fé. E está tudo certo. Já em Romanos capítulo 8, já estamos falando de desenvolvimento de propósito, de consciência de propósito, de manifestação de reino. Já não pode ser uma criança. A criança não tem compreensão disso. Mas o adulto já deve fazer isso. É necessário que a gente entenda o nascer de novo pelo Espírito e o andar com o Espírito. O nascer de novo com o Espírito nos tira da escravidão do pecado, nos tira do reino das trevas, do império das trevas, e nos coloca no reino do Filho de seu amor. Porém, teknon, criança. Precisamos desenvolver, andar com o Espírito, para chegar a esse lugar de huios, filhos adultos. Agora precisamos refletir uma coisa muito importante aqui, sobre desenvolvimento. É necessário que a gente entenda que a gente precisa passar por essas fases. Tem que ser criança na fé? Você vai passar por esse momento. Eu passei por esse momento e todo mundo que nasce de novo pelo Espírito Santo e recebe o Senhor como Salvador vai passar por esse momento de infância na fé. Não tem nada de errado. Isso é importante a gente respeitar essa fase porque o que nasce grande é monstro, não é humano. Humano nasce pequeno. Uma árvore saudável nasce pequena e depois vai se formando e vai crescendo. Os animais, eles não nascem do tamanho de adulto, de um animal adulto, seja qualquer espécie que for. Eles vão nascer menores e vão se desenvolvendo. É necessário que tenha esse processo. Mas se nasci pequeno, criança, então eu preciso desenvolver. E se não há desenvolvimento, significa deficiência. Alguma coisa não está andando de forma correta. Há alguma coisa
que não está seguindo o padrão, que não está dentro dos conformes, que está fora daquilo que Deus propôs na caminhada com o Espírito Santo, que é o desenvolvimento. A gente precisa entender isso. Se a gente chegou na fé agora, a gente é criança e está tudo certo. Mas se o tempo vai passando e a gente continua com a fé de criança, significa que há uma deficiência. Você chegou agora na fé, nós entramos agora na fé, recebemos o Senhor como Salvador agora. Não podemos achar que no dia seguinte a gente vai liderar uma igreja, que no dia seguinte a gente vai manifestar com consciência o reino de Deus, que no dia seguinte a gente vai operar a grande... Não é assim que funciona. A gente precisa respeitar essas fases. Tudo bem? Agora, uma coisa importante que a gente precisa entender. A gente precisa saber qual momento que a gente está. Para a gente poder detectar se a gente está na fase correta ou se há uma deficiência. Ou se há uma expectativa fora do lugar. Vamos lá. O filho tecnon, o filho criança, ele costuma pensar a salvação como fim em si mesmo. Então, basicamente, é a pessoa que levanta a mão para Jesus e recebeu a salvação e pronto, acha que resolveu. Mas e o filho adulto? O filho adulto entende a salvação como meio. Então ele observa a salvação como porta. É um lugar de transição. Ninguém fica na porta, senão atrapalha as outras pessoas a passarem. Porta é lugar de transição, de passagem de um lugar para o outro, uma separação de um lugar para o outro. O filho adulto entende a salvação como uma transição de um lugar de trevas para um lugar de luz. E nesse lugar de luz há muita coisa a ser desenvolvida. O filho tecnon, ele quer salvar a si mesmo. Basicamente é aquela ideia que a gente encontra muito comum por aí, de levantei a mão para Jesus, é o famoso, e vou falar isso aqui entre aspas, aceitar Jesus, para ir para o céu. Vamos lá. Primeiro, esse termo de aceitar Jesus, embora eu não veja tanto problema, porque há uma maneira que a gente tem de comunicar isso para quem não entende exatamente do que se trata, mas ele não é um termo bíblico. Até porque Jesus não precisa ser aceito. Ele é que nos aceita. Segunda coisa importante, não há lugar nenhum da Bíblia, e a gente não vai tratar isso de forma específica agora. A ideia escatológica da salvação a gente não vai tratar agora de forma específica, mas é importante que a gente entenda. Não tem lugar nenhum na Bíblia escrito que Jesus vai levar a gente para o céu. Não tem. E o filho Uios? O filho Uios está preocupado em cumprir propósito, em manifestação. O filho tecnon está preocupado olhando para si. E o filho Uios está preocupado em tirar de si e manifestar para fora de si. Outra mentalidade. O filho tecnon, em geral, busca poder. São aquelas pessoas que entraram na fé e estão olhando os sinais. Não tem nada de errado. Jesus fez muitos sinais para que as pessoas começassem a ser despertadas. Mas e o filho Uios? O filho Uios já vai em busca da direção. Porque a ideia já não é mais os sinais. A ideia já é como eu vou cumprir o meu propósito, como eu vou manifestar. E para isso preciso de direção. Jesus passou por essas fases. Sim, Jesus nasceu e sujava a fralda, como toda criança. Mas o filho adulto tomou o propósito para si, como o Cordeiro de Deus, subiu à cruz, morreu pelos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. É necessário que a gente entenda todas essas fases. Agora uma coisa importante. Apocalipse 21, versículo 7, diz assim: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mais uma vez, a palavra usada aqui, e o versículo está dentro do contexto da descida na Nova Jerusalém,
dos céus para a terra. Não é levar as pessoas para o céu. É descer o que está no céu para a terra e fundir numa realidade só, assim como era no início. Mas os filhos que herdarão isso, os filhos que vão ter acesso à Nova Jerusalém, são filhos huios, que está aqui em grego, adultos. Filhos que compreendem o propósito de manifestação do reino e que, por conta disso, vão entrar, vão fazer parte desse reino que eles manifestaram anteriormente. Vamos orar? Senhor, nos ajude a entender qual fase nós estamos, em qual momento da fé nós estamos. Se nós chegamos há pouco tempo, se o Senhor nos recebeu há pouco tempo, somos crianças. E não tem nada de errado com isso. Temos que respeitar esse momento. Entender esse primeiro momento. Respeitar as fases que o Senhor vai colocar diante de nós, cada etapa que o Senhor vai colocar diante de nós para a gente se desenvolver. Para que a gente se torne huios, filhos maduros. Mas, Senhor, se a gente está há tanto tempo na fé, ainda continuamos com a mentalidade de criança, ainda continuamos nos comportando como criança, então que o Espírito Santo toque em nosso interior, para que a gente seja atingido na nossa consciência, porque a gente precisa desenvolver, a gente precisa, porque a criação espera a manifestação dos filhos adultos, que entendem, que têm consciência de propósito, que entendem que o mundo precisa, que a criação precisa de filhos que manifestem o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Nos ajude, Senhor, a desenvolver, porque nós queremos herdar o reino, nós queremos herdar aquilo que o Senhor tem para os seus filhos adultos. Nos ajude, Senhor, porque nós queremos fazer parte do Teu reino, que descerá para a terra. Nós queremos ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como o Senhor deseja, como o Senhor estabeleceu. Nos ajude, Senhor. É que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome do Senhor Jesus. Amém.